Amados irmãos e amigos, a graça e a paz de Cristo, mais uma vez, que o nosso Deus nos abençoe pela leitura, pela edificação que a sua palavra traz para as nossas vidas. É um prazer mais uma vez estarmos aqui com esta oportunidade de observar a palavra do nosso Deus, esta palavra que tem falado extremamente ao nosso coração. Eu quero para isso convidar você para abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 18 a 24. Hebreus, capítulo 12, versículos 18 a 24. Assim nos diz a palavra do Senhor: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de tais palavras, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: Sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vamos orar nesse momento, pedindo ao nosso Deus que nos ilumine com o seu Espírito, para que nós tenhamos a compreensão da sua palavra. Bendito Deus, Pai amado, nós queremos neste momento, mais uma vez, te agradecer pelas tuas dádivas para as nossas vidas, pelas tuas bênçãos, pela tua infinita graça, pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de sermos edificados e conduzidos pelo Senhor através da tua escritura, tua revelação especial para as nossas vidas. Pedimos ao Senhor neste momento que nos ilumine com o teu Espírito, nos dê a condição de compreender a tua palavra, de sermos edificados, transformados por ela, e que esta palavra alcance, ó Deus, o nosso coração, alcance a nossa vida para o louvor de tua glória. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, esta carta aos Hebreus, nestes versículos, capítulos 11 e 12, que nós observamos, onde o texto nos fala sobre a nossa vida na fé cristã. E nós aprendemos bastante nesses textos a respeito de como devemos prosseguir com esta fé cristã, e vimos na mensagem anterior que nesta vida devemos caminhar na fé com a pureza, com a santidade. Devemos observar aquilo que a palavra do nosso Deus nos afirma, do cuidado que devemos ter para alcançar as bênçãos do Senhor. E nesse texto dos versículos 18 a 24, o autor busca, aqui inspirado pelo Espírito Santo, trazer uma exortação para os crentes hebreus, aqueles crentes que estavam sendo perseguidos, porque eles haviam conhecido a Cristo, haviam se rendido ao Evangelho, estavam sendo objetados, discriminados pelos
judeus não podiam mais fazer parte nem entrar nas instituições judaicas, e aqueles crentes hebreus estavam desanimados e estavam até mesmo querendo abandonar a sua fé por conta da perseguição, estavam querendo voltar para a antiga dispensação. E agora o texto bíblico busca trazer esta lição para eles, para que eles observem como devem, nesta carreira cristã, nesta caminhada cristã, observar a caminhada no Evangelho em Cristo. E aqui o autor busca fazer uma comparação entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Aqui o texto busca trazer uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, como estavam os crentes na antiga dispensação e como estão os crentes na nova dispensação. E os crentes hebreus não estavam atentos para isso e, portanto, o Senhor busca trazer esta correção para eles. E aqui o texto ensina duas coisas bem importantes para que nós devamos observar para caminharmos na fé. E a primeira coisa aqui que o texto nos ensina, dos versículos 18 a 21, é que nesta caminhada devemos observar onde chegaram os crentes da antiga aliança. É esta a exortação que o texto está trazendo para os crentes hebreus. Observem onde chegaram os crentes da antiga aliança. Versículos 18 a 21. Assim diz: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Qual era a situação em que estavam vivendo os crentes na antiga dispensação? Qual era o contexto deles? Eles estavam vivendo numa situação, meus irmãos, de limitações. Eles estavam vivendo ainda nas sombras daquilo que haveria de ser revelado. Aqui o texto está trazendo à mente dos crentes hebreus a passagem de Êxodo, no capítulo 19, para que eles observem como estavam os crentes na antiga aliança, na antiga dispensação. E é por isso que o autor busca corrigir esses crentes hebreus na nova aliança, dizendo: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. Então aqui, observando a partir dos versículos, nós podemos perceber que aqueles crentes da antiga aliança estavam num estado que não era o estado em que estão os crentes da nova aliança. No versículo 18 nós podemos perceber que na antiga aliança, na antiga dispensação, aqueles crentes, aquele povo de Deus estava em um estado que era transitório, e as coisas que eles estavam percebendo, elas seriam de fato abaladas. E eu quero aqui abrir um parêntese, somente para dizer que Deus não tem dois povos, Não, o povo judeu era um povo de Deus e a igreja é um outro povo de Deus. Não, Deus tem apenas um povo, que é o seu Israel, o Israel de Deus, e a igreja é o Israel de Deus. O Israel do passado, da antiga dispensação, no Antigo Testamento, apenas era
a forma como Deus administrou a sua aliança naquele período antes de Cristo. E agora, depois de Cristo, a igreja, ela continua sendo o Israel de Deus, tá? Então não são dois povos, não são duas dispensações, no sentido de que aquilo que passou não deu certo e aí Deus traz uma aliança que dê certo com a igreja. Não é exatamente isso. Seguimos como sendo o mesmo povo de Deus, o mesmo Israel de Deus, apenas o que há são distinções nas formas de Deus administrar a sua aliança. Então, veja que na antiga dispensação, conforme o versículo 18 nos afirma, aqueles crentes estavam em um estado que era transitório. O que o texto aqui está trazendo à memória deles é aquilo que foi narrado ali no capítulo 19 do livro de Êxodo, principalmente nos versículos 12 e 13. Então, no Antigo Testamento, as coisas elas eram sombras daquilo que haveria de vir, e é isso que a palavra do Senhor nos ensina através da carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 17, nos apresentando as coisas do Antigo Testamento, da antiga aliança, como sombras daquilo que haveria de vir, porque assim diz a palavra do Senhor em Colossenses 2, versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está buscando ensinar os crentes colossenses, porque alguns estavam querendo viver embaixo das sombras do cerimonialismo, mas nesse texto aqui da carta aos Hebreus, o autor procura também trazer esta correção para os crentes hebreus. Olha, vocês nesse desânimo que estão vivendo, querendo voltar para as cerimônias, todo o cerimonialismo, todas aquelas questões que pratica o judaísmo, isso não é o correto. Vocês conheceram a Cristo e vocês precisam de fato viver uma vida debaixo daquilo que expressa a palavra de Deus, viver o evangelho da graça. E qual era o contexto em que estavam vivendo os crentes daquela antiga aliança? Um contexto para o qual aqueles crentes hebreus, agora já na nova aliança, queriam voltar. Então, o texto aqui está dizendo que aqueles crentes do passado estavam num estado que era um estado até mesmo temível. Veja, olhe para o texto e observe as palavras que ele assim coloca para nós. Ele fala de um fogo palpável, ele fala de um som de trombeta, ele fala de uma voz, ele fala de trevas, ele fala de tempestade. Então, ali Deus se apresentou para o povo em uma erupção vulcânica, a tempestade, as trevas, o fogo. E esse fogo aqui era um sinal figurado de punição, porque Deus ele é um fogo consumidor. E é por isso que no texto também do capítulo 10, se não me engano, exatamente no capítulo 10, no versículo 31, aqui a carta aos Hebreus, buscando trazer também instruções para o povo, os crentes hebreus, sobre a vida no pecado. Diz: olha, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Deus é aquele que quer que nós andemos em santidade, Deus é aquele que traz vingança contra o pecado. Então, eu quero ler para você o texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 12, também o versículo 13, e também Deuteronômio, capítulo 9, versículo 19. Êxodo, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 19,
versículos 12 e 18, e também Deuteronômio, capítulo 9, versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 19, versículos 12 e 13. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. E Deuteronômio, capítulo 9, versículo 19, assim nos diz a palavra do Senhor, é o que está aqui expresso neste texto da carta aos Hebreus, no versículo 21. Assim diz, versículo 19 do capítulo 9 do livro de Deuteronômio: pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros, para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. Do que Moisés aqui está falando nesse texto de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 19? Moisés está falando isso porque ele, quando desce do monte, ele sente-se trêmulo e aterrado, espantado. Era de fato um espetáculo horrível, como está aqui dito pelo autor da carta aos Hebreus no versículo 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O povo hebreu estava em um estado de pecado, de infidelidade, estavam acendendo a ira de Deus por conta do seu pecado, e Moisés, o mediador, tinha sempre que pedir a Deus que perdoasse o pecado daquele povo e que agisse com misericórdia com aquele povo que estava pecando, estava acendendo a ira do Senhor. Moisés sobe para o monte Sinai para receber as tábuas da lei escritas por Deus, outorgada por Deus, e quando ele desce, encontra o povo em infidelidade com um bezerro de ouro construído para adorar, como se aquele bezerro de ouro fosse o Deus que tivesse tirado o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, o autor aqui da carta aos Hebreus busca trazer para esses crentes hebreus que estavam querendo voltar para aquilo que o povo na antiga dispensação estava antes, em um estado de pecado, em um estado em que eles não conseguiam ter um contato direto com Deus, eles não tinham esse contato. Há uma passagem aqui da carta aos Hebreus que diz que agora nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo. O nosso acesso a Deus agora ele é livre, ele é direto. Nós não precisamos mais ter uma mediação como era a mediação de Moisés na antiga dispensação. Veja que aqui no versículo 18, falando que, olha, vocês não chegaram àquele estado de um fogo palpável, de uma escuridão, de trevas, de tempestade, e ao clamor da trombeta, e vocês não chegaram àquele estado em que vocês não conseguiam ouvir aquela voz de Deus, porque a santidade de Deus poderia destruir aquele povo que era pecador. Eles não aguentaram mais ouvir, eles gritaram: Moisés, nós não aguentamos mais ouvir isso, Senhor, pare de falar conosco, porque senão nós vamos morrer. E Moisés teve que mediar aquelas palavras de Deus para aquele povo, porque eles não suportavam ouvir a voz de Deus. A nossa Bíblia, na versão atualizada, talvez não tenha sido tão feliz na tradução do texto original, porque ela diz aqui: não tem chegado ao fogo palpável. Na verdade, não é o fogo que é palpável. O que aqui é palpável é o monte, mas
a tradução NTL, né, ela talvez tenha sido um pouco mais feliz do que a versão atualizada, porque assim ela diz: vocês não foram como o povo de Israel, vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pudesse tocar, que se pode tocar, como o Monte Sinai, com o fogo, com seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas e a tempestade. Então, o que de fato é palpável é o monte. Então, o povo na antiga dispensação, ele podia tocar em algo que era palpável, no monte que era palpável. E veja que o povo estava naquele estado tão terrível que eles não podiam mais ouvir a voz de Deus, aquela voz direta de Deus, porque a santidade do Senhor podia matar eles. E o texto diz que se até mesmo um animal tocasse naquele monte, né, talvez uma ovelha, uma cabra daquele povo hebreu se desgarrasse e chegasse próximo daquele monte, deveria ser tocado, porque a santidade de Deus estava ali. Então, veja que o povo estava ali, meus irmãos, em um estado em que as coisas eram transitórias, eram sombras. Hoje nós estamos na aura da revelação de Deus, no clímax da revelação de Deus, vivendo o Evangelho. Então é por isso que o texto busca trazer esta correção para os crentes hebreus. Olha, observem nesta caminhada onde chegaram aquele povo na antiga dispensação. Vocês não chegaram, vocês chegaram a uma situação muito mais privilegiada, e é por isso que o texto traz um novo ensinamento para eles, dizendo: observem nesta caminhada onde chegaram os crentes na nova aliança. Versículos 22 a 24: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então veja que o texto aqui está dizendo para esses crentes: vocês chegaram a uma situação privilegiada. Por que vocês querem agora voltar para a antiga dispensação, para uma situação que não era uma situação privilegiada como a situação em que vocês agora estão? O texto diz agora: na verdade, mas tens chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. O texto agora compara a Sinai, o antigo monte, o monte da antiga dispensação, ali em Refidim, hoje ali na Arábia Saudita, e compara aqui com o monte Sião, onde era o centro da religião judaica, ali onde o templo de Jerusalém está construído. Mas esta Sião aqui não é uma Sião que é palpável. Aqui o texto aponta esta Sião como uma imagem da igreja do Senhor. E esta igreja, conforme o texto aqui nos diz, ela é a cidade do Deus vivo, ela é a Jerusalém celestial. O texto aqui está dizendo para os crentes hebreus, e está dizendo para nós também: vocês agora chegaram a um estado extremamente abençoado, onde vocês agora não vivem a fé por meio das coisas materiais, aquilo que é palpável, aquilo que se pode tocar, mas agora vocês vivem numa situação, numa caminhada na fé, onde vocês experimentam as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, por meio espiritual, por uma forma tão profusamente abençoada. E é isso que o texto está dizendo. Agora, o monte que vocês encontraram não é mais um monte palpável em um espetáculo onde as coisas eram terríveis, mas agora vocês podem chegar a Jerusalém, a Sião, que é a Jerusalém celestial.
E aqui por isso o texto vai seguindo até o versículo 24, apontando o contexto em que nós, os crentes da nova aliança, estamos vivendo. Diz esse texto que há incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Então aqui o texto está apontando para a igreja, esta igreja que ela é universal, essa igreja que está em todo lugar, não mais um povo nacional, não mais um povo que está restrito a um lugar. Veja a situação em que a nova aliança nos coloca como povo de Deus, e o texto segue dizendo a igreja dos primogênitos. E quando se fala da igreja dos primogênitos, o texto nos relembra o que nos foi ensinado no sermão anterior, onde nós aprendemos, a respeito de Esaú, que abriu mão da sua primogenitura, abriu mão das bênçãos da aliança, abriu mão das bênçãos da promessa, deixou de ser um primogênito, ele deixou de ser reconhecido, e até mesmo aquele possível pedido, a aparência de perdão que ele apresentou, não encontrou lugar de arrependimento, não foi reconhecido pelo seu pai. Então nós pertencemos a esta igreja dos primogênitos que estão arrolados nos céus, não estão arrolados apenas no rol de membros da igreja. Os nossos nomes não estão arrolados apenas no rol de membro da nossa instituição religiosa, como assim estava o nome daqueles que estavam na antiga dispensação. Então aqui o texto nos fala que chegamos a esta situação maravilhosa. Que situação maravilhosa nesta caminhada, meus irmãos, que peregrinação muito bela é esta que nós estamos vivendo, apesar das dificuldades. E aqui o texto nos diz que nós chegamos a esta Sião, a Sião de Deus, do juiz de todos. E aqui o texto fala aí aos espíritos dos justos aperfeiçoados, daqueles que viveram a fé em Cristo, e aqueles que mesmo morreram antes de Cristo vir, mas que eram eleitos de Deus, e desses que são eleitos de Deus, que estão vivendo nos nossos dias, e daqueles que ainda virão, e aqueles que alcançarão a salvação por meio da pregação do Evangelho. Estes são os aperfeiçoados, aqueles que são santificados, aqueles que são purificados. E aí o texto segue dizendo: e a Jesus, mediador da nova aliança. Veja que aqui a palavra de Deus está dizendo para esses crentes hebreus, na antiga aliança, aqueles crentes, aquelas pessoas, aquele povo não tinha a mediação de Cristo, mas vocês não, vocês estão vivendo pela mediação de Cristo, o mediador da nova aliança. A primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que Cristo é um mediador entre Deus e os homens, e só há um mediador. O próprio Cristo diz que Ele é o caminho, e somente por meio dele podemos chegar a Deus. E é isto que o texto está dizendo para os crentes hebreus. Observem isso, observem onde vocês chegaram, e olhem que agora vocês são purificados, não por meio de sangues de animais que eram colocados ali para apontar a purificação de vocês. Não, vocês são purificados pelo sangue de Cristo, pela aspersão deste sangue redentor, deste sangue que redime as nossas vidas, e deste sangue que fala coisas superiores ao que fala de Abel. Aqui o texto está apontando lá para o que ocorreu no Antigo Testamento, quando Abel é assassinado. O seu sangue, ele clamava por vingança, mas aqui o texto está dizendo: não, agora vocês observam o sangue de Cristo, que fala coisas superiores, esse sangue que traz a expiação para as nossas vidas, que expiou a vida de vocês, que purificou a vida de vocês, que redimiu vocês. Então observem onde vocês chegaram, observem
a situação em que vocês agora estão e não queiram voltar para a antiga dispensação, não queiram voltar para o mundo, não queiram permanecer nem voltar para o desânimo. Portanto, para nós concluirmos, nós devemos observar qual era o contexto nessas duas dispensações, como o texto aqui está nos reportando. Na antiga dispensação, aqueles crentes estavam em um estado em que as coisas eram transitórias e seriam abaladas. Deus se revela e se apresenta para eles em um estado terrível em que o medo, o temor era o que assolava o coração, a mente daquelas pessoas. Elas suplicaram e disseram: Senhor, não fale mais, porque nós não iremos suportar, nós vamos morrer. Mas hoje nós temos um acesso livre a Deus por meio de Cristo Jesus, o caminho pelo qual nós temos este acesso direto ao Senhor. E aqui o texto está dizendo para eles, como está dizendo para nós: vocês não chegaram àquela situação tão terrível, vocês não chegaram àquele espetáculo que era horrível, mas vocês chegaram à nova aliança, vocês chegaram no clímax da revelação, da progressão da revelação da palavra de Deus. Olhem a situação privilegiada que vocês estão. Olhem que aqueles que viveram na antiga dispensação não tiveram este privilégio que vocês têm. Percebam que aqueles que estão vivendo fora da fé, que estão no mundo, não têm o privilégio que você que conhece a palavra de Deus tem. Olhe para isso. Olhem para esta situação de que vocês conheceram a Cristo, de que vocês conheceram o Evangelho, de que vocês ouviram, que vocês estão ouvindo o Evangelho. Vocês estão na aura da nova aliança. Portanto, nessa caminhada na fé, procure observar o privilégio que você tem de ouvir o Evangelho, de ouvir a Cristo, de conhecer a Cristo, de ser redimido pelo sangue de Cristo, purificado por este sangue que traz a purificação para as nossas vidas, nos torna mais alvo que a neve. Observe que vocês chegaram a Sião de Deus, a Sião do Deus vivo, a Igreja Universal. Observe que você chegou a esta situação em ser um dos primogênitos que tem o seu nome arrolado no reino dos céus. Observe que a palavra de Deus está dizendo para você neste momento, e peça a Deus que Ele aplique esta palavra no teu coração e que Ele restaure a tua vida. Que Deus assim nos abençoe e que Ele aplique sua palavra em nosso coração para a transformação de nossas vidas e para a glória do seu nome. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos mais uma vez te agradecer pela tua palavra, por esta bênção maravilhosa que o Senhor nos fala ao coração por meio da tua escritura. Pai amado, que tu possas, ó Deus, transformar as nossas vidas. Aos que estão, ó Deus, desanimados, aos que estão acabrunhados, aos que estão, ó Deus, querendo voltar para o que estava vivendo antes, aos que estão querendo, ó Deus, desistir da fé, que tu possas, ó Deus, trazer nesse momento ao coração destes a correção, e que eles possam observar, ó Deus, esta situação privilegiada que temos de ouvir a tua palavra e de estar, ó Deus, na nova aliança, de alcançar, ó Deus, as bênçãos que o Senhor tem a nos dizer pelo meio da tua palavra. Ó Deus, que tu possas transformar a vida de cada um que está ouvindo neste momento, que ouviu esta pregação,
Tu possas, ó Deus, transformar a vida da Tua igreja, abençoar as nossas famílias, abençoar nesta terra, nossa terra, Senhor. Nós te clamamos por isso. Nos ajuda nesse momento difícil para superar, ó Deus, as dificuldades, as adversidades que estamos encarando. Nos abençoe, Senhor. Aplique esta palavra no nosso coração, da forma como o Senhor nos falou, de forma profunda. Que o Teu Espírito também aplique esta palavra para a transformação de vidas e para o alcance, ó Deus, da salvação. Nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus assim nos abençoe, derrame sua graça cada vez mais sobre as nossas vidas. Continue orando, tá bom? Para que Deus nos abençoe nesse momento tão difícil, encarando esta pandemia, Nós estamos próximos aí de retornar aos nossos trabalhos, tá bom? Esteja orando para isso, e eu quero pedir a você que esteja sempre colocando as suas orações, as nossas vidas, as nossas famílias, nossa igreja, nossa terra, as nossas autoridades também. Então, para você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Para que você seja abençoado pela pregação da palavra do Senhor. E para você também que não acessou nosso blog, não conhece, acesse o nosso blog, tá? ipcjardim.blogspot.com. Lá você vai ter acesso a algumas informações a respeito da nossa igreja, Você vai entender o que é de fato uma igreja reformada, uma igreja protestante. Tem lá o nosso contato, caso você queira entrar em contato conosco, nosso endereço também, para quem não sabe qual é a nossa localização. E também tem alguns documentos ali, alguns artigos, alguns textos que você pode ler e pode também se enriquecer bíblica e teologicamente, certo? Então, que Deus te abençoe, que Deus derrame sua graça sobre a sua vida. Forte abraço e até a próxima oportunidade.